maravilhosa. Muito boa noite! Linda! Ótima noite para você. O som tá legal, você tá me ouvindo bem? Tô te Tá me vendo e ouvindo bem? ouvindo bem. Você? Também. E o pessoal aí que tá É, o entrando? importante Tô é... esperando, Paulo. O pessoal entrar aí para a gente discorrer desse tema sensacional, né, Paula? Que é um tema bem polêmicozinho, né? Mas é muito gostoso. E eu tenho certeza que a gente vai ter, assim, muitos insights legais aí com essa galera, né, Sim, Paula? com certeza. É polêmico porque às vezes é um tabu, né? Eu acho que tem muito É, mito também em cima disso. E sim, por isso com que é tão certeza. importante conversar, né, Rogério? Total. Nosso Deus, a conversa é tudo, né? É, o diálogo é tudo. Então, Paula, eu sempre seguro um pouquinho, tá? Claro, Rose Mendes, minha cliente que maravilhosa legal. também. E assim, então eu falei com o pessoal a chamar essa mulherada aí, né, Paula? Isso, Que tem aviãozinho. a ver com esse assunto, aviãozinho, isso aí, né? Aviãozinho e coração, Gente, pessoal. e coração, isso aí, aviãozinho e coração, muito Já bem. vou mandar aqui para as Então, pá, amigas. manda aí, eu também estou mandando aqui. Miriam Creuci, meu Deus, fiz faculdade com ela, que linda, que delícia estar aqui. Oh, meu Deus, o pessoal só. Oi, ai, Dani, que delícia, Serginho e Dani, que ótimo. Muito feliz, viu? Ó, vou mandar aqui também o convite pro pessoal, né, Paula, para o Isso, pessoal começar isso aí. e a gente vai falar desse tema lindo aí. Bora. Olha, dá para colocar filtro, que legal, eu não sabia que dá no... Dá Não, para tudo, meu como filho. collab, eu coloco quando eu faço as minhas, às vezes, né? Não É, como convidada. Que legal, adoro. que mulher que não gosta, né, gente? Paula, primeira coisa que eu gostaria de falar. Antes de eu te apresentar, o pessoal está entrando, mas depois no meio, no final eu vou falar um pouquinho. O sentido de eu estar fazendo as lives, que às vezes a gente, como né, na nossa página tem lá coach, então talvez a pessoa pense, eu estou falando isso, gente, porque já me perguntaram, que a gente vai dar alguma metodologia de coach e entende que o coach não dá para fazer uma live de coach, né? Então, o que é? Porque é uma coisa bem mais profunda, Claro, exige muito mais, tanto do coach como de nós. Então, eu estou deixando essa live aqui para a gente se conectar, né, Paula? Com a Paula, como várias pessoas que eu vou convidando aqui. E se vocês forem se conectando conosco, com a Paula dentro do que ela faz, que vocês vão ver agora, comigo dentro da minha expertise, a gente vai montando né, esses grupos lindos. E se um dia vocês precisarem da gente, nós estamos aí, né, exato, isso Paula? mesmo. Então, esse é a gente estreitar esse network, né, Isso Paula? mesmo. Então, assim, eu queria só esclarecer isso aí, Ah, porque eu ótimo. acho importante, Sim, né? sim, com certeza. Fala de você, Paula, por favor, linda. Vamos lá. Obrigada, viu, Rogéria, por estar Que aqui. isso? Uma honra. Admiro muito você, admiro você como pessoa, mulher, como empresária, Linda, você que. empreendedora, uma pessoa com uma mentalidade muito colaborativa, agregadora, tudo que eu gosto. Tudo que Ai, que eu, delícia. Gratidão, tudo que eu Paula, defendo gratidão. aqui na vida. E eu costumo dizer, até Verdade. essa temática, eu vou trazer alguns dados, algumas coisas aqui, que às vezes o caminho, as mulheres fazem ele mais difícil até, mais desafiador do que às vezes os próprios homens. Então, você me conhece, você sabe que eu não sou de mimimi, você sabe que apesar de eu ter Sei. uma rede, né, que eu trabalho com mulheres empreendedoras, vou falar um pouquinho, eu gosto de ser Sim. muito direta ao ponto, eu não sou aquela que defende mulher só a todo custo, né, a todo Custo? preço, porque Sim. eu acredito na riqueza dessas diferenças, gosto muito de trabalhar com homens, enfim. Então é sempre bom a gente ter esse espaço. Eu sou empresária aqui em Sim. São José dos Campos há 15 anos, tenho uma farmácia de manipulação com a minha irmã, e assim que eu desenvolvi uma comunidade, uma rede de apoio às mulheres empreendedoras, chamada Lidérica. E essa rede ela nasceu de uma necessidade minha
de compartilhar experiências, de fazer essa troca que a gente está fazendo aqui hoje. A jornada empreendedora ela é muito solitária, né? Principalmente para a mulher, né? A gente tem tantos papéis, às vezes a gente precisa, nós conversamos mais, nós nos abrimos mais, então a gente precisa de um espaço para essa troca. E o negócio foi crescendo e hoje realmente é o meu negócio, né? A Lidérica. Eu tenho um clube de negócios, a gente faz encontros online agora, né? Infelizmente. Fazemos presenciais e também tem um infoproduto, que é a Escola Lidérica. Resumidamente é isso. E é uma empreendedora, gente, que eu saí do grupo por uma necessidade, agora eu estou voltando para o grupo. Olá. É sensacional, né, Paula? Essa reunião de mulheres empreendedoras, assim, a mente, né, um mindset bem avançado. Então é gostoso a gente compartilhar isso. E acho legal que nós mulheres precisamos sermos mais unidas, né, Paula? Eu sempre falo isso, sabe? É muito importante a gente unir nossas forças, que às vezes eu sinto essa desconexão, sabe? E quando eu encontro grupos que pensam como nós, não como nós na maneira de pensar, mas que pensam dessa união, isso é maravilhoso, né? A gente consegue agregar muita coisa. Consegue ajudar então, e ser assim, ajudada, né? A ser ajudada, é isso aí. Então, Paula, a primeira pergunta de hoje é a gente falar, né, essa diferença dessa mulher ambiciosa e essa mulher gananciosa, né? Como isso afeta todo o contexto, né? Vamos falar um pouquinho disso? Bora! Primeiro de tudo, ambição é bom. Deixa eu tirar aqui. Sim, maravilhoso. Então, vocês mulheres e homens aí, se vocês convivem, se vocês são mulheres ambiciosas, ambição é bom. Eu fiz, né, um treinamento que tinha essa temática e eu mostrava assim, uma foto de uma leoa assim, bem raivosa, rugindo assim para um leão. Aí eu perguntava, né, quantas de vocês têm essa percepção de quando eu falo assim, olha, fulana é ambiciosa? E várias pessoas levantam as mãos, né? Porque a ambição, ela é trocada aqui na nossa cabeça com ganância, com falta de ética, com egoísmo, né? Egocentrismo. É uma cultura brasileira, então, né, Paula? Eu imagino que seja uma cultura muito brasileira. Pode ser, sim. Então, aí, você acaba... A ambição, gente, sem a ambição, não existiria evolução, né? Os recordes não seriam quebrados nas Olimpíadas, as pessoas não melhorariam negócios, não evoluiríamos. Sim. Porque a ambição faz isso. Eu quero fazer melhor, eu quero fazer mais. Como é que eu posso atingir agora, ao invés de 10, 100 pessoas? Isso é muito saudável. Porque a ambição te dá meta, ela te dá diretriz. Eu falo que ela te traz muita consciência, né, Paula? Então, a ambição, ela é maravilhosa, porque você tem uma meta para uma coisa, você atinge, você já vai para outra. Isso é ser uma mulher, nós estamos falando das mulheres aqui, mas, gente, isso é ser uma pessoa ambiciosa. E por que a gente distorce tanto essa palavra, né? Aquela mulher é ambiciosa. Cruzes! Sabe? Né? Existe uma coisa um pouco pejorativa na ambição. Tem, foi isso que eu falei. Eu entendo até que tem alguma questão religiosa. Assim como tem em relação ao dinheiro, que aí é um tema para uma outra live. Em relação à criação, como você bem falou. Então, educação. Porque eu trago dados aqui de que, por exemplo, em início de carreira, início de negócios, as mulheres têm a mesma ambição que os homens. E por que essa visão, essa perspectiva é diferente, né? De quando você fala que um homem é ambicioso e uma mulher é ambiciosa. Então, a conversa é justamente para a gente começar a destravar aí as cabeças e desmistificar, né? Desconstruir esses mitos aí, como é o próprio tema. Porque a ganância é avidez, é cobiça, né? A ganância, você quer se sobressair em cima de outra pessoa, e às vezes te falta até essa força de vontade, porque você quer pelo atalho, né? A pessoa que tem ambição não vai pelo atalho, ela tem uma força interna que move ela, que a move para conseguir atingir o objetivo dela. Então eu vejo isso assim, muito, para mim é totalmente diferente. A pessoa gananciosa realmente, né, é uma pessoa que os resultados dela vêm de outras maneiras, sem julgamentos, mas
Então, assim, não dá para realmente a comparação, a distância é imensa, né, Paula? É que a ambição, as pessoas tendem eu devo ser ambiciosa, mas sem quebrar, né, o meu código de ética, tem Sim, valores que são inegociáveis, ou seja, a sua conduta, a inegociável. sua postura, ela continua sendo, né, moral, ética, enfim. E não tem nada a Sim, ver. Você sim. continua progredindo, você continua prosperando, você continua sonhando cada vez mais alto. Exatamente. Assim, é muito importante, olhando os dois, né, a gente ter clareza para a gente não julgar de maneira distorcida, que é o que geralmente acontece, né? Então, assim, eu admiro extremamente uma mulher ambiciosa. Eu acho que a mulher, você falou agora, mas nós somos já, no ensino superior, uma pesquisa agora de 2020, nós já somos 41% acima dos homens no ensino superior, quer dizer, como a gente está evoluindo, Sim, tá? mulher E na estuda muito parte, mais. mulher, Estudamos exatamente. muito. E no mercado de trabalho que a gente ganha menos que o homem. Talvez isso é uma coisa que precisa ser mudada, né, Paula? Talvez está indo muito devagar, mas Sabe uma coisa que até é bom deixar aqui em relação a esse primeiro ponto, né, que eu trouxe? Então, as uhum, mulheres têm a mesma ambição quando elas começam. Eu acho que é algo que contribui demais. Você que está fazendo tanto uma carreira corporativa dentro de uma empresa, como uhum, você que está empreendendo no seu próprio negócio, é a sua comunicação. É sim, você saber se posicionar e comunicar para a empresa, para os seus pares, para os seus superiores, as suas conquistas e os seus planos futuros, no sentido que, assim, gente, eu estou estudando, eu estou me desenvolvendo, eu não faço isso daqui porque eu gosto, porque eu sou mulher, eu tenho, como fala, eu tenho facilidade nisso, aquilo. Eu tenho um sim, objetivo final, eu sei onde eu quero chegar, onde eu cheguei até agora não foi por acaso, ou seja, comunicar-se sim, com intencionalidade. Anotem isso. Você ter uma é, intenção, entende? sim. Por trás daquela Isso aí, fala, Paula. porque senão fica assim, não vou dar aumento porque ela está bem. Ela está bem, né? Eu não vou fazer isso. E as oportunidades vão passando. É falta de Então, posicionamento. mas exatamente, é sensacional isso aí que você falou, mas você não acha que talvez essa mulher vem dessa cultura já dentro da casa dela, de Sim, não se mostrar da maneira. Então, às vezes, ela tem tudo potencial dentro da empresa e, às vezes, os próprios gestores da empresa não a reconhecem nesse potencial. Aí, mais um motivo dela se posicionar, como você falou, entende? Porque a mulher que tem ética e ela precisa se posicionar, ela não vai ser gananciosa e ficar passando por cima das outras pessoas para se dar bem, sabe? Então eu imagino que realmente ela precisa ter muita clareza para ela fazer essa comunicação de maneira não só que o líder dela entenda, como todos ao redor, né? Para ela realmente ser uma pessoa influenciável. O que você acha disso? sim. E outra história que dá um gancho fantástico aí no que você comentou, que você acabou de falar. Eu fiz uma live com uma advogada falando de rivalidade feminina. Olha onde isso vai dar, gente. Então, a Rogéria está falando em relação ao não reconhecimento da mulher, que às Sim, vezes estudou mais que o cara que foi promovido. Eu sei, a gente não sim, vai romantizar isso, que existem o network, existem as conexões, etc. Mas a questão é, o que a mulher faz? Por que muitas mulheres que chegam no topo ou em cargos de liderança, elas acabam se modelando nos pares líderes delas que chegaram onde ela quer chegar? Porque ela também tem pouca referência, ela não tem outra mulher para ela modelar. Então ela fica verdade. masculinizada. Aí é aquela mulher ambiciosa que você está lá na empresa ou num negócio, olha para ela e fala: nossa, mas ela é agressiva, hein? Nossa, mas ela é arrogante, hein? Nossa, entende? Então não gera uma empatia, porque essa mulher construiu uma jornada, né, uma carreira modelada em quem ela tinha referência, que eram homens. E ela falou assim: poxa, se para eu chegar naquele cargo eu vou ter que ser assim, assim, eu vou me colocar dentro dessa roupa. Aí até terno usam, né? Verdade. Não que eu seja contra terno, eu adoro. Não, não. Mas Mas, colocando Paula, uma analogia assim bem, né, clara. É aí que mora. sim,
Eu sempre vou ouvindo aqui a gente conversando e vou vendo o pessoal escrever. Aí a Larissa colocou aqui, que a CNV, né, Paulo? Já deu uma palestra, inclusive, na Opa, Lidérica sobre CNV. É sensacional, realmente, nessa comunicação que você disse. E a Carol falou que super concorda com o que eu disse, com o que eu pontuei. Por quê? Porque nas empresas, Paulo, a gente vê muitas vezes esse crescimento pela, entre aspas, ganância, sabe? Isso não é uma coisa que está longe da gente, sabe? Como eu faço corporativo também, então por isso que eu estou colocando essa questão aqui, porque é uma coisa tão. Não, não é uma coisa velada mais, é uma coisa muito clara. E isso sabe? Então, assim, a gente lê livros, a gente vê aquelas empresas modelos, mas quando a gente chega dentro das empresas mesmo ali, né? E a gente sente isso total. Então, e aí? O que falta nessa mulher? Será que falta o preparo? Será que essa cultura? O que acontece para essa mulher usar mais esse lado da ganância? Será que ela se julga incapaz? Ou será que ela valoriza mais o homem? O que acontece com essa mulher? Eu entendo que é um pouco disso que eu pontuei em relação à mulher. É como se ela estivesse jogando as regras do jogo, dançando conforme a música. Então, é aquilo que eu falei no início. Se você tem claro seus valores inegociáveis, você vai tentar, você vai fazer o quê? Se modelar, mas tem coisas, é até um limite. E tem outras mulheres que elas falam assim, olha, para eu chegar no cargo de diretor, eu vou ter que dançar conforme a música. Que música que está tocando? Quem é que chegou em cargo de diretoria? Quem foi o último que chegou? Ah, foi o fulano de tal. A pessoa, como ele chegou? Como ele chegou, né? Qual é o perfil desse fulano de tal? Então, eu começo a modelar ali. Então, gera tudo isso. A mulher, ela perde o que ela tem de lindo, que são características. Eu não vou falar que são de mulheres, mas as pesquisas mostram que tem características que são predominantemente femininas, outras se concentram mais nos homens, e tá tudo bem. Mas quando a gente nega a nossa essência, aí vai por água abaixo, né? Porque aí você começa a bancar um personagem, né? E essas coisas cansam. Exatamente. Isso, cansam e as pessoas percebem. Porque cada vez mais, a partir do momento que você vai convivendo, né, Paulo, no dia a dia, as máscaras vão caindo. Porque uma hora você se cansa de ficar representando também. Claro. Então, assim, e eu acho até para a gente representar muito bem a nossa classe, cada vez mais a gente precisa se fortalecer nessa ética, nessa honestidade, nesses valores, né, Paula? Porque tem aquela pesquisa que eu acho interessante você falar aqui agora, eu acho super assim, legal agora você falar do currículo, porque vai ser, o pessoal que está assistindo a gente vai entender como que realmente as pessoas, tanto homem como mulher, diferenciam, né? Verdade. Por favor, fale, que eu acho super interessante, que eu conheço essa pesquisa também. É uma pesquisa, se vocês buscarem na internet, é uma pesquisa já bem conhecida, tá, gente? Foi feita pela Universidade mesmo de Harvard. Eu acho que alguns sites colocaram outra universidade, mas enfim. Em relação assim, eles fizeram uma pesquisa com 2 grupos e colocaram nesses grupos heterogêneos, enfim, 2 currículos. Os currículos, o conteúdo, né, dos currículos era idêntico. O que mudava? Um currículo era da Heidi, que era uma mulher, e o outro currículo tinha o nome de Howard, um homem. Aí depois de todas as pessoas de grupos diferentes analisarem, o que eles concluíram, né, o feedback dessas pessoas, era que a Heidi era agressiva, era egoísta, talvez não trabalhariam com ela, enfim, não gostaram muito da Heidi. E o Howard não. O Howard era um líder, ele era impressionante, ele era competente. Eu acho que eu gostaria de trabalhar com essa pessoa, com esse cara. Ou seja, mesmo currículo, percepções diferentes, né? Diferentes. Preconceito, né, Paula? Talvez. Eu não gosto de usar essa palavra, mas é um preconceito. É um preconceito, exatamente. É um preconceito, né? Olha só, é sensacional essa pesquisa, eu conheço também, e realmente mostra o quanto a mulher não é tão valorizada, porque né? Então, assim, acho que cabe a gente fazer uma reflexão aqui, né, Paula? Para a gente
talvez mudar um pouquinho isso aí, né? E me fala, pode falar. Tem um ponto, eu não sei se você vai chegar lá, a gente pode deixar para agora ou depois, que é também uma outra pesquisa em relação à ambição feminina, que ela é muito influenciada pela cultura da empresa. Olha onde vai. Sim. Depois até eu posso pegar essa imagem, mandar para você, você colocar nos seus stories, mandar a galera ir para lá. Por favor, lógico. Porque o que eles fizeram? Nas companhias, nas empresas que existia uma cultura de, como é que eu falo? Igualdade de gêneros, ou que realmente dava oportunidade para as mulheres. Gente, empresas que trabalham verdadeiramente com isso, não é só, como é que fala? Balela inglês para inglês ver. As mulheres, 85% das mulheres demonstravam interesse em subir essa escada, em progredir, em galgar essa estrada aí de liderança. Nas empresas que não tinham essa cultura, as mulheres o quê? Desistiam. Porque a mulher precisa entender, conhecer aquele ambiente mais favorável. Exatamente. A mulher tem isso, né? A mulher precisa ser aceita dentro do ambiente, inserida dentro do ambiente dela, sabe? Então, isso é muito importante, né? A gente pontuar isso aqui. A visão da mulher é bem diferente do homem mesmo. Não fazendo essa comparação, mas existe, né, Paula? Então, não tem como a gente negar isso. Então, a questão é, se você quer realmente, a empresa, né, ou um negócio que quer verdadeiramente valorizar essa mulher ambiciosa, uma mulher que quer crescer, porque quando a mulher cresce, ela leva tudo, gente, entende? Nós somos, né, boas nas relações interpessoais, somos boas gestoras, mas se o ambiente, a cultura não corrobora, aí a tendência é das mulheres desistirem. E os homens não. É interessante essa pesquisa. Os homens não. Não importa se a cultura me aceita, se não aceita, vamos embora. É interessante isso. Então, preste atenção. E aí, a pergunta que fica, por que as mulheres desistem, Paula? Por quê? Tem uma questão importante, que seria o terceiro ponto que eu trouxe para cá. Eu fiz um post sobre isso, foi bem polêmico, foi bem legal. Imagino. A mulher, ela precisa muito mais do apoio do marido. Então, por exemplo, se eu trabalho numa empresa que não tem essa cultura que eu acabei de falar, se eu chego em casa e eu também não tenho esse apoio, olha, gente, é uma questão assim, a mulher vai escolher entre o divórcio ou a carreira, entendeu? Então, o post que eu fiz é o seguinte, o filho ou filhos, eles não impedem o sucesso, eles não impedem o progresso, a ascensão de mulher. Quem mais colabora para isso, quando chega uma bifurcação dessa, é o marido. Eu não estou colocando a responsabilidade, eu estou falando, pelo contrário, estou falando da importância que é, né? Desse apoio. Esse apoio de tipo assim, vai lá, arrebenta que eu tô aqui, eu seguro as pontas. Porque é assim que a mulher faz quando acontece com o homem. Sim ou não? Vai fundo. Exatamente. Vai que eu tô segurando a onda aqui. Não, tá todo mundo jantado, tá todo mundo de banho tomado. Vai. Porque a mulher tem isso, gente. Como é que eu vou... Entendeu? Então tem mulher que chega uma hora que a cultura da empresa não ajuda, na família não, aí não vão fazer. Mas, Paula, tem uma live que a Mônica Martelli fez, não sei se vocês chegaram a ver, das mulheres, e ela falou que acha um absurdo como a mulher não é respeitada no trabalho dela. Ela falou que nesse mundo de home office, o tempo inteiro a mulher é interrompida pelos digníssimos companheiros, pela vida. Não, eu achei assim, mas não criticando o sexo, o marido, enfim, o companheiro, mas ela colocou de uma maneira tão interessante
que ela disse que a mulher ainda não é respeitada em várias coisas, principalmente no trabalho. Que as pessoas te interrompem o tempo inteiro como se para você não fosse importante ter aquilo. E quando é o homem que está, naquele momento, home office, trabalhando, ninguém interrompe, não mexe não, porque ele está trabalhando. Então ela falou, por quê? Mas é verdade isso. Eu falei que isso fez tanto sentido na hora que ela falou, que eu falei, gente, é isso mesmo. Sabe, talvez até a gente faça isso inconscientemente, né? Então a gente também tem essa cultura lá dentro que vem dos nossos ancestrais, vamos colocar assim, sabe? Que a gente também precisa mudar, tirar de dentro e fortalecer isso cada vez mais, Eu posso te dizer uma coisa? Por favor. Que realmente é cultural, é educação. E eu vou dizer uma coisa Sim. que demorei um bom tempo. Como eu falei no início, eu sou empresária aqui em São José há 15 anos. E eu ouvi uma coisa da minha mãe. Alô, mães! Eu sei que as mães, os pais não fazem isso de propósito, mas que ela, quando eu abri o negócio junto com a minha irmã, ela falava, Rogéria, por anos, a filha, isso daí não é para vocês ficarem ricas, não, viu? Isso aí pra vocês ganharem o dinheirinho de vocês. Passa tempo. E aí, entendam, meninas, homens e mulheres, entendam que isso é cultural. Até que eu comecei a investir no meu desenvolvimento, na minha evolução, eu falei para ela, um dia sentei, né? Amo minha mãe de paixão, sou grata, né? Obviamente. Mas eu falei assim, nunca mais me fale isso. Nunca mais me fale isso e nunca mais fale isso pro meu filho. Não repita mais isso. Eu nasci para abundância, eu sou uma mulher ambiciosa. Eu mereço, não só eu, Paula, né? Mas nós merecemos o que é melhor. Eu sou filha de um Deus abundante e não existe dinheirinho, coisinha nenhuma, não. Entende? Mas isso para a gente trabalhar, mulheres, isso daí é um negócio. Nosso Deus, verdade. Haja coach de terapia aí, ó. Haja coach, é mesmo. Aqui, aí tem a Maiara, escreveu aqui, aqui depois que comecei a estudar, tive que sentar com o meu marido para dividir as tarefas de casa. Inclusive, ele passou a ser mãe, kkk. É mesmo, com certeza. Aqui em casa tudo é muito bem dividido, tudo é muito bem delineado, porque eu acho importante a gente se posicionar também com o companheiro nosso, sabe, Paulo? Porque se eu vim de uma cidade, quem me conhece já sabe disso, 15 mil habitantes. Minha mãe, professora, queria que eu ficasse como professora lá em Lima Duarte. Eu quis me reinventar, eu quis sair por ambição, né? Ambição de querer mais para minha vida, de me sentir merecedora, né, Paula? De me sentir merecedora do que eu poderia galgar coisas muito maiores na minha vida. Tudo com muita ética, com muita honestidade, sabe? Mas eu fiz isso, eu trilhei o meu caminho. Então, assim, é muito importante a gente... E eu falo isso pro meu filho hoje, sabe? E a gente precisa passar. A única coisa que eu sinto falta, que nós mulheres precisamos sermos mais unidas, sabe? Eu vejo ainda com um pouquinho de distância. E eu acho que o dia que a gente começar a se unir, não é nesses movimentos, não estou falando de movimentos, por favor, não é isso. Eu falo de se unir para uma defender esse posicionamento da outra. Né? O quanto isso é importante numa empresa, numa carreira de liderança, na hora de fazer contratação, né, Paula? É nesse sentido que eu vejo, sabe? Com certeza. Mas são e aí tá falando aqui, ó. São difíceis mesmo essas coisas, porque você vê, vem da cultura, vem de educação, até você destravar isso, né? Essa chave. Nosso Deus! E, gente, se vocês estiverem gostando, se estiver fazendo sentido para vocês, manda coraçãozinho para nós, para a gente saber, né, Paulo, se a gente está indo no caminho certo aqui. Porque vocês que vão dar coração e avião, isso aí. Que a gente está aqui animadíssima nesse papo aqui, viu? Perguntas aqui também, né, Rogério? Se alguém tiver. Eu tô lendo aqui, na hora que você falou, Paulo, colocaram que sim, somos filhas de um Deus abundante. Total, é verdade. Total. Verdade. Não tem que temer, não. O pessoal tá... Jamais. Tem gente mandando coraçãozinho aqui. Dri, quietinho, maravilhosa. Olha só, me fala uma coisa. Filhos impedem uma mulher de crescer? Não. Olha essa pergunta. Não. Vamos lá. Então. O que você acredita? Filho, gente, na verdade, é o que nos impulsiona muitas vezes e não nos deixa desistir. Se tem alguém na tua família que pode te...
eu não vou dizer impedir, né? Porque ninguém deveria ter, nós não deveríamos dar autorização a ninguém de nos parar, ok? Ninguém tem que ter essa autorização na vida. Mas se existe alguém que pode complicar essa jornada, é o esposo. Como é que eu acabei, olha que coisa louca, eu acabei de gravar um vídeo, e eu acho que eu vou colocar esse vídeo ainda hoje no meu post, que é assim, abri um negócio, mas meu marido não me apoia. Que é isso. E eu gosto sempre de puxar muito para o lado da autorresponsabilidade. No sentido assim, o que eu posso fazer? Eu já testemunhei várias vezes que o meu relacionamento em relação ao meu negócio com o meu esposo melhorou quando Paula, minha comunicação melhorou para com ele. Como assim, Paula? Eu passei a explicar melhor sobre as minhas estratégias, mesmo ele não entendendo. Eu passei a compartilhar minhas finanças, no sentido, não compartilhar finanças no sentido de dinheiro, no sentido de planejamento financeiro, no sentido de olha onde eu estava, olha onde eu já cheguei, olha onde eu quero chegar, entende? E o filho é a mesma coisa. O meu filho, eu adoro quando ele fala assim, mamãe, na escola estavam falando de empreendedorismo, eu falei de você. Sabe? Ai, que lindo. Eu acho muito legal quando ele me manda. Agora ele já está com 12 anos, então ele já consegue me mandar umas matérias, manda às vezes uns memes. Eu falo, opa, tá sacando o que é. Entende? Ô, Paula, e é muito legal isso que você falou, porque assim, eu vejo o papel da mulher, a mulher, talvez com relação a esse marido, ela também precisa. Não é só ser doadora, né? Ela precisa ser recebedora das coisas, né? E eu acho que esse papel profissional dela poder receber também aquilo que ela é capaz, aquilo que ela projetou na vida dela, é muito importante, sabe? Porque, né, Paula, eu vejo muito isso quando a mulher vira mãe, se torna mãe, ela talvez talvez eu conheço várias que se afastam por um tempo do trabalho e está tudo bem também, porque isso é normal, para se dedicar aos filhos, está tudo bem. Mas às vezes ela meio que joga desculpa no filho, sabe? Eu não vou mais trabalhar, né? Essa desculpa que me deixa assim. Aí é que você falou, autorresponsabilidade. Peraí, é mais fácil eu colocar desculpa do que eu pegar a rédea e ir à luta nos meus sonhos. Aí quando esse filho cresce, que ela vive essa síndrome do ninho vazio, aí ela quer buscar lá do passado aquilo que ela deixou para trás. Que talvez ela não fez esse planejamento, né, Paula? Que poderia Na verdade, o que a gente pode fazer pelos nossos filhos, anotem isso, é ser realizada. Sim. Ser realizada. Sim. Uma mãe realizada, uma mulher realizada. Gente, às vezes você não quer trabalhar, você se sente realizada verdadeiramente como dona de casa, não trabalhando, ok, tá? Eu respeito isso. A questão é que essas escolhas, elas vão ser... não digo cobradas, mas lá na frente, como a Rogéria falou, talvez você se arrependa. O filho não vai depender tanto de você lá na frente como depende agora. Sim. Ô, Paula, e outra coisa que eu acho muito uma questão também é que a ambição, ela vai muito além da questão financeira, né? Sim. E às vezes ela é deturpada também, sabe? Porque não é só o dinheiro, né? É muito mais essa diretriz de se realizar no profissional, de projetar a tua vida do que o dinheiro em si. Lógico que o dinheiro é fundamental. Eu amo o dinheiro, viu, gente? Eu acho importante a gente falar isso também, porque às vezes a gente fala que gosta de dinheiro. Tá vendo? Ela é mercenária, ela adora dinheiro. Não! Dinheiro é maravilhoso, né, Paula? É lindo o dinheiro. A partir do momento que eu abençoo esse dinheiro, que ele vem para mim com força, para mim poder fazer várias coisas, né? Outro tabu. Outro mito também que eu acho que existe. Para outra live dá uma boa. Ô, Rogério, sabe o que eu queria pontuar? Essa história da ambição, vocês podem anotar isso, pessoal. Não existe mulher ambiciosa que consiga galgar aí uma ascensão, seja no seu negócio próprio, seja numa empresa, sem ter ajuda. Então, você, mulher, para com essa maldição de querer ser a Mulher Maravilha e dar conta de tudo, porque você não vai dar, você vai ficar frustrada, irritada
e vai infernizar a vida de todo mundo ao seu redor. Número 1, sendo bem clara. Então, aprenda a receber ajuda, aprenda a pedir ajuda. Não tem nada de feio, de ruim, entendeu? Aprenda, ó, nossa, eu não estou aguentando, eu preciso de um help, entende? Aprenda os seus limites. Sim. Então, isso é muito aprenda a dizer não, né? Eu acho que às vezes aprender a dizer não, isso né? É libertador, e eu acho que isso é libertador, isso é libertador. E dentro das empresas, quando você falou na parte de comunicação, eu acho importante a gente voltar um pouquinho nessa parte, como essa mulher, que às vezes ela tem um cargo um cargo de liderança, e ela quer galgar um cargo maior, e ela sente que essa empresa coloca sempre os homens acima, e ela vai sentindo que ela vai ficando. Como que fica essa mulher, Paulo? Como ela se sente? Essa mulher... Ela sai da empresa, ela fica... Então... Como que ela vai se mostrar? Então, duas coisas, assim, né? Se você está numa empresa que você já tentou de formas, né, como a gente falou aqui, ética, moral, né, fazendo a tua parte. Gente, tem uma coisa também muito interessante. A comunicação, nem sempre ela precisa ser, como é que eu vou dizer? Não sempre assertiva, mas a mulher, às vezes, pode usar de uma comunicação mais agressiva, dependendo da situação. Mas clareza, né? Exato. Com clareza. Porque em várias situações, gente, você mesmo falou da Mônica, em várias situações você precisa levantar a voz. Em algumas situações você vai precisar dar um tapa na mesa e falar, ó, essa ideia aí quem deu fui eu. Não foi você. Eu já falei isso. E também ser um pouco mais inteligente em caso de empresa, registrar as coisas, sabe? Fazer as coisas menos de boca. Eu já trabalhei em empresa grande, eu sei como é que é. E uma outra coisa importante, fora a comunicação, é o networking. Eu bato nessa tecla. Networking, eu também bato. Não é coisa de interesse, de gente interesseira, entende? Networking é você cuidar da sua rede de relacionamento e você conviver com pessoas que verdadeiramente te impulsionam. Então, se você quer ter o cargo de diretoria, talvez você tenha que conviver mais com diretores, ao invés de conviver com aquela turma da cozinha. Desculpa. Aquela turma do Até porque nós somos a soma das 5 pessoas que a gente mais convive. Dentro de uma empresa, eu acho que ter estratégia é fundamental para você conseguir galgar o que você quer, né? Sem prejudicar outra pessoa. Eu quero bater muito nisso aqui. Então a Rogéria está pedindo para a gente ir conversar só com a diretoria, entre aspas, para mim conseguir. Não. Você precisa ser estratégico, se mostrando o seu posicionamento, com o teu profissionalismo, né, Paula? E, de alguma maneira, se você realmente for bom e competente, alguém vai te enxergar. Mas da maneira mais correta possível, né? Eu acho que eu sempre reforço isso aí, sabe? Eu faço os trabalhos, Paula, para empresas em São Paulo, de liderança, de valores, e a gente, primeiro a gente montou toda uma estratégia de valores, de cultura da empresa, para a gente ver como as pessoas vão se adequar nesse processo que a gente está fazendo, sabe? E aí a gente está discorrendo tudo isso aí e, por incrível que pareça, a gente tem muitas mulheres, tem homens também, e a gente vê como o processo agora de coach, você consegue aprofundar cada vez mais e descobrir que, às vezes, Paula, a pessoa estava somente no lugar errado. Olha! Às vezes ela tinha um potencial gigante e ela só está em lugar errado. E quando a gente muda, muda tudo para as mulheres, porque aconteceu já com mulheres comigo. Então, eu acho assim, a gente precisa ter esse olhar, né, Paula? Essa percepção. E mesmo porque, no caso de empresa, né, Rogéria? Eu imagino que as pessoas queiram ser líderes, não só por direito, que foi aquele nomeado que está lá no teu olerite, mas eleito. Sim. O líder eleito é aquele que é enxergado, né, como líder pelos demais.
Então, quando a gente fala conviva com diretores, ok, mas não esqueça do relacionamento com todo o resto, que é com todo, né? Exatamente. Que você vai conviver ali, que o negócio vai fazer andar. Conviver e aprender muita coisa também, porque você só vai conseguir galgar lá em cima se você aprender com quem está mais embaixo. Exato. Porque eles que vão te dar o feedback de tudo que está acontecendo. Porque a operacionalização são deles, sabe? Então é muito importante mesmo. Agora, e as dicas, Paula? Que a gente tem 20 minutinhos. E a dica agora? Fala pra gente quais são as dicas para essas mulheres conseguirem se tornarem ambiciosas, se tornarem planejadoras, conseguirem galgar o espaço delas. O que você acha? Eu acho que a primeira dica é ela ressignificar a vida dela. Ressignificar a vida dela. Eu vejo assim, pela minha jornada, eu acho que eu perdi muitas oportunidades na minha vida, eu digo até quando eu trabalhava em empresa CLT, porque eu não me conhecia, eu não reconhecia também os meus talentos, os meus potenciais. E daí, gente, não adianta você estar em empresa ou você ter um negócio, você não consegue ir para frente se você não sabe todo o ferramental, toda a ferramenta maravilhosa que está aí dentro de você. Então, essa mulher ambiciosa, quando ela se conhece, ela conhece, como a gente falou bastante aqui, nos seus limites, nos seus valores inegociáveis. Então, ela sabe até onde ir. Eu tenho ambição, sim, mas eu vou até aqui. Então, até quando você perguntou, o que a pessoa faz se a empresa não abre as portas? Ela vai mudar de empresa, talvez. Ela vai procurar uma outra empresa que seja mais compatível. Hoje, cada vez mais, os empregados estão buscando empresas que eles se conectem com os seus valores. Conectam. E os consumidores vão comprar de empresas que eles se conectam com os valores. Que eles se identificam com aquilo, né? Hoje em dia é muito. E eu acho também, Paula, que a gente precisa desmistificar esse passado nosso também, sabe? O que passou, passou, serviu de aprendizado e seguir em frente, né? Porque às vezes a gente fica colocando muita culpa no passado nosso e a gente não anda para frente, sabe? Eu acho que nós, mulheres, precisamos enxergar sempre esse horizonte aí maravilhoso, que independente da idade de cada um, existe milhões de mil possibilidades. Sim, eu sempre falo isso. Sim. Né? Então seria autoconhecimento, isso que você falou de romper, né, com o passado, é super importante, senão a gente vai carregando muita tralha, ao invés de aprendizado. Outra coisa importante é você saber onde quer chegar, traçar uma estratégia, um planejamento estratégico e comunicar. Tem aquele livro maravilhoso da Sheryl Sandberg, que ela fala, né? Você realmente se posicionar à mesa, tomar posse do seu lugar à mesa. Então, você se posicionar no seu lugar na mesa, porque tem mulher que chega, vamos colocar assim, e ela senta lá por último. Um exemplo, né? E se posicionar à mesa é assim, não, eu estou falando, eu não terminei de falar ainda, não, eu quero concluir. É o se posicionar, entende? E isso acontece em todas as áreas, de todos os níveis. Tem um vídeo que eu coloco no meu produto, na Escola Idérica, que é da ministra Carmen Lúcia. Vai vendo, gente. Que ela fala da luta que é para não ser interrompida lá. Eu imagino. A mulher tá no topo. É verdade. Tá no topo da cadeia alimentar, ministra do STF, e ela falando. E ali, ó, lutando pela palavra dela. né? Mole? Total sentido. E é muito importante a gente falar que um mundo com pessoas, né? Não vou falar agora só mulheres, mas porque o assunto aqui é mulheres ambiciosas, é um mundo muito mais promissor, né? Que é um crescimento muito mais saudável. Então, a gente entender o quanto a ambição ela vai fortalecer cada vez mais a vida profissional de todo mundo, vai escalar, sabe? Para a gente mudar um pouquinho, né, Paula, esse entendimento dessa ambição aí, sabe? Eu acho importante a gente realmente parar e refletir sobre isso, né? E olhar, talvez, não é a mulher na empresa mais, olhar a pessoa, né? Poxa, essa pessoa daria para subir esse cargo, porque ela é sensacional. Independente se ela é mulher ou se ela for homem, né? Eu acho que talvez esse é o papel hoje
principalmente dos diretores, dos gestores de grandes empresas aí, que eu sei que já está fazendo esse movimento, né, Paulo? A gente está vendo esse movimento, mas pode ser mais, pode acelerar um pouquinho mais, né? Eu acho que ainda está muito lento. Tá, sabe o que eu queria deixar de uma mensagem que me veio agora ao coração? É a Por seguinte, favor. para quem está assim, talvez uma timidez em relação a esse tabu e ao mito que tem, né, por trás de ambição, é pensar em quantas pessoas poderia estar ajudando mais, em quanto de impacto você poderia estar implementando na sua cidade, na sua família, na sua empresa, no seu negócio, e você não está realizando por falta dessa ambição, por falta dessa ousadia de dar um passo a mais, entende? Que está escondido por falta de autorresponsabilidade, está escondido numa desculpa do filho, do marido e tal. Cada um sabe de si, né? Mas, enfim, esse é um ponto que pode mexer com muita gente. Tem uma história bíblica da rainha Esther, e se vocês tiverem oportunidade, independente de religião e tal, é uma história Lógico. assim, gente. Até porque a Bíblia é linda. A Bíblia é linda, é um livro Mas de aprendizado. assim, eu gravei um programa, né, que eu tenho um trabalho na minha igreja. Essa história, se a mulher fosse assim, ó, minimamente ambiciosa, ela não teria salvo, gente, o povo judeu. Fala sério, entende? Então não confunda a ambição com falta de ética ou de valores, né? Verdade, verdade. Então, eu acho isso que você falou também, quem não estiver nos assistindo e que vão nos assistir depois no IGTV, é muito importante essa mulher, né, sentir o que tem dentro dela que ela não está conseguindo colocar para fora. E mais, por que ela não está colocando para fora? Que Porque trava? o potencial está aqui. Quem que trava? Isso aí só ela vai saber responder. Quando a gente começa a fazer essas perguntas para a gente sentir o que vem, igual você sentiu aí, vem de intuição. Aquela intuição é para você ir. Vai embora. Não olha para trás, vai embora. Porque vai dar certo, né, Paulo? Porque quando a gente tem essa intuição, dá certo. A gente pode até errar, mas a gente vai errar e vai consertar e vai continuar novamente, né? Então, eu acho que é muito esse sentir, sabe? Que vale a pena. Eu também. E como esse fim de semana eu estou numa imersão maravilhosa de constelação sistêmica, com uma mestra aí maravilhosa, então ela fala muito disso, sabe? E fez tanto sentido para nós que estamos fazendo essa imersão, que eu gostaria muito de deixar isso aqui para essas mulheres maravilhosas que têm um potencial gigante, né, Paulo? E às vezes a gente fica aí escondendo ele. Ou às vezes a gente nem fala com ninguém, né? A gente se protege, porque a gente não se acha suficiente, não se acha merecedora, autoconfiante, empoderada. Então, assim, tira isso de dentro e vai, né, Paulo? Vai. Eu acho que esse momento de Covid-19 foi um momento de muita reflexão, de muita mudança, muito mais interna do que externa, né, Paulo? Total. Então, acho que... E, gente, momentos desafiadores que se você for estudar Império Romano, se for estudar esses grandes homens e mulheres da história, ninguém vence guerra, ninguém vence com timidez, sabe? Com essa, como fala? Vitimização. É com ambição, é com coragem, é com ousadia. Por favor. Com liderança, né, Paula? Com liderança. É um passo por vez, e a gente ousar aqui, fazer a nossa parte, tá, gente? Não é esperar um milagre do céu, não. Fazer a nossa parte, que Deus faz coisa dele. Sim, é isso aí. Nossa, Paula, gente, algumas perguntas mais aí. O pessoal tá mandando coraçãozinho, tem gente que mandou carinho aqui. Procura aí assim. E, Karina, a ambição é boa quando é respaldada pela ética. Com certeza. Custa tanto ser sincero quanto ser inteligente. É como ser honesto quando se é ambicioso. A ambição enche a cabeça e serra o coração. Então, mas acho que a Karina, ela pegou o final, né? A gente falou, Karina, justamente que a ambição, ela tem a parte muito legal, né, Paula? É diferente nós falamos aqui, da ganância. Então, Karina, a gente...
É, não, porque acho que ela entrou agora e talvez é importante ela ter colocado assim, que ela entrou agora. Mas vale a pena, Karina, você assistir essa live toda, né, Paulo? Porque você talvez vai mudar alguma maneira de pensar aí, né, com relação a isso. Mas ela tá certa, Paula, que demissão é delícia. boa quando é Tá. respaldada pela ética, é o que a gente falou, exatamente. Sim, sim, sim. E assim, é um tema realmente lindo. Nós temos agora mais ou menos 7 minutos. Paula, se quer falar mais alguma coisa, se quer deixar alguma mensagem, o que você quer falar aqui? Interessante aqui, ó, a Karina colocou. E como ser honesto quando se é ambicioso? Na verdade, as pessoas ambiciosas, elas se corrompem, é o que a gente falou no início, quando ela não tem valores inegociáveis. É, Acabou. quando ela Então quer rompe os dizer, ó, valores. tudo está à venda na tua vida. Na minha vida não está tudo à venda. Mas não está mesmo, nem por dinheiro nenhum do mundo. Então, a questão é essa. Cuidado com pessoas ambiciosas que não têm valores, né? Que para ela vale tudo. É por isso que o mundo está do jeito que está. Sim, porque aqui, Karina, a gente falou que a pessoa gananciosa, ela subjuga, usa e talvez até coage a outra pessoa. Já a pessoa ambiciosa, ela inspira, entende? Ela inspira, ela corre atrás, ela tem uma coragem muito grande, que coragem é agir com o coração. Então ela tem essa força interna que faz ela galgar cada vez mais, né, Paula? Isso. Então, por isso que acho importante a gente falar um pouquinho aqui. E, Paula, vamos lá. A última pergunta dessa mensagem. E como que essa mulher que ela precisa ter esse autoconhecimento e no mundo de pessoas que pensam tão diferente dela? O que essa mulher, como que ela pode respeitar esse diferente no mundo de pessoas que pensam tão diferente dela? Às vezes no ciclo de família, que a gente falou, talvez na empresa que ela está inserida, talvez com os filhos mesmo. Ela não tem a chance de se mostrar. Como que fica essa mulher? Legal. Então, assim, eu não... Com o passar do tempo, né? Com a idade, a gente vai amadurecendo. Maturidade, Paula! Maturidade! A gente vai amadurecendo e a gente já não tolera muitas coisas. E uma delas, a gente não aceita mais ser inseridas em alguns quadrados, alguns padrões que não me pertencem. Quando você se conhece, anotem aí, você não se ofende. Então, se eu estou numa empresa que não me respeita, e respeito é fundamental, né, para gerar ali o elo da confiança, dos relacionamentos e tal, ou eu vou ficar ali me flagelando ou me diminuindo ao longo da vida, da minha jornada de trabalho, ou eu saio dela. Esse é dos problemas. Mas aí ela vai se diminuir em tudo, então, né, Paula? Quem diminui em uma coisa, diminui em todas, aí né? Aí você não tem mais escolha. Aí você já vendeu a sua alma ali. Enfim. Sim, sim. Mas esse é dos menores, assim. Agora, você tem escolha de sair. Você tem escolha, presta atenção, de sair de empresa. Você tem escolha de não se encaixar em padrão de corpo, de autoestima que a sociedade, redes sociais, porque você se conhece. Por isso que eu coloquei lá, na hora que a Rogéria me perguntou, vai se conhecer, vai conhecer o potencial, o tesouro que está aí, os dons que você tem. Ninguém vai poder mais te humilhar, entende? Porque você vai entender que você não é perfeita, mas que Deus te criou para você ser maravilhosa e alcançar, impactar muita gente. Ah, Paulo, mas se daí as coisas aconteceram dentro da minha casa? Aí você vai se blindar. E aí, quando eu quero mudar o outro, a primeira pessoa que tem que mudar sou eu. Somos nós, exatamente. Entendeu? Porque se a gente muda, o mundo muda, né, gente? Isso é óbvio. Parar de ficar verdade. esse mimizinho, esse mimimi do inferno que existe hoje em dia. Eu me blindo e eu me afasto. Ou as pessoas, anotem isso daí, naturalmente vão se afastar. Porque se você a vibração delas. Se você está correndo e o povo está lá igual, entendeu? Uma mula manca, eles estão para trás, você está correndo e larga e vai para frente. Segue teu rumo. Verdade. Segue teu rumo. Faz todo sentido. Naturalmente essas pessoas vão se afastar. Se for pessoas que você é obrigada, vamos dizer,
a conviver, aí é se blindar e rezar muito. Mas eu acredito muito quando você fala obrigada a conviver, se a gente muda o comportamento nosso, a pessoa, de alguma maneira, ela vai fazer essa mudança também. Talvez até inconsciente, mas ela vai mudando todo, porque as pessoas vão ficando parecidas. Isso é um mundo, gente, né? Então, eu acredito muito nessa força. E para a gente finalizar, nós mulheres somos super poderosas. A gente não precisa competir com homem nenhum. Mas nós podemos nos posicionarmos no nosso lugar. Porque eles têm o lugar deles, nós também temos o nosso, né, Paula? Então, eu não quero comparar. A gente está aqui falando de mulher, porque o tema era mulher. Mas são lindos os homens também. São maravilhosos, né? Todos, tanto que a gente, né, é importante isso. Mas é importante a gente ter o valor nosso. Paula, gratidão imensa por esse papo gostoso com você, viu? Nossa, também amei. Espero que cada um de vocês tenha feito sentido também. E estamos aqui na live. A Paula não vai ser a primeira, não vai ser a última, né, Paula? Não. E a gente vai continuar aí, tá? Sigam a Paula, lidere, o trabalho dela é sensacional, obrigada, vale super a pena, viu? Sigam lá, é Paula Lidérica? Sigam o meu da Lidérica, @Lidérica Oficial. Lidérica Oficial, exatamente. Vocês lá. Sigam lá. Lembrando que a nossa competição maior, né, Rogéria, é com a gente mesma. É com a gente mesma. Essa aí não tem preço. De se vencer e evoluir a cada dia, ser melhor. A cada dia, ser melhor. É isso aí. Gratidão. Fiquem com Deus, obrigada, parabéns aí pelo trabalho. Fiquem com Deus. Beijo para todos que participaram. Muito obrigada, gratidão, Paula. Obrigada, sempre, amiga. Tá? Tamo junto aí. Conta viu? comigo. Tchau, tchau. Sempre, sempre.